Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui em mais uma aula. É isso aí, persevera até o fim, continua, não desanima não. Continua firmado aí, aprendendo a verdade da palavra de Deus. Estamos falando sobre as fases de crescimento espiritual. Elas comparam-se, parecem muito com a fase natural. Estamos tratando acerca da fase da meninice, né? A meninice é inconstante, então olha, não seja menino, em nome de Jesus, seja levado à estatura de varão perfeito, mas também falamos aí que acerca da fase da meninice tem a tagarelice, ou seja, é um período em que a criança fala demais, e quem fala demais comete mais erros, quem fala demais comete mais pecados. Estamos falando sobre os pecados da língua, os pecados por falar. Então, a maledicência é um deles. O que é a maledicência? Falar mal de uma pessoa na ausência dela. Falar mal de uma pessoa, se tornar a acusadora de uma pessoa quando ela não está presente. E essa pessoa que está, na verdade, fazendo a maledicência, ele está cumprindo o papel de Satanás, fazendo o papel de acusador, né? Além da maledicência, nós tivemos falando também na última aula acerca da fofoca e o mexerico. A fofoca, infelizmente, a gente viu e vê isso dentro das igrejas, que causa intriga, bisbilhotice, né? Falando da vida alheia. Falamos da calúnia. Calúnia é uma falsa imputação a alguém de um fato definido como crime, né? Calúnia pode ser definida como crime, uma mentira, uma falsidade, uma invenção. Mas falamos também da difamação. A difamação é tirar a boa fama, tirar o crédito de alguém, levar alguém a ser desacreditado publicamente, infamar, detrair acerca de uma pessoa, ofensivo à sua reputação. E terminamos aí na última aula. Hoje, ainda continuando falando acerca de meninice, nós temos também mais alguns pecados da língua, como por exemplo, a mentira, ou seja, afirmar coisa que sabe ser contrária à verdade. É o velho pecado da mentira, né? Esse está muito atuante em todo o tempo, em todas as eras, entre os que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos visto aí pessoas usando dessa ferramenta de Satanás. Ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, né? O diabo muitas vezes tem plantado a ideia que é muito mais fácil falar em verdades ou fazer o uso da palavra reta, é muito mais fácil você abrir mão aí dessa palavra. Ou muitas vezes você se omitir, né? Omissão também é crime, omissão também é pecado, né? Um dos graves erros aí de Adão, viu Eva sendo tentada e não agiu, não fez nada, ele se omitiu. Isso tem sido pecado na raça humana até os dias de hoje. A sociedade atual, ela tem a mentira como uma necessidade do dia a dia. Hoje em dia tem essa desculpa, entre aspas, da mentira ética, né? Da mentira necessária. Isso daí é um grande engano de Satanás, e quantas pessoas estão entrando por esse engano. A mentira para Deus não tem tamanho. Aliás, para Deus não tem tamanho o pecado, né? O adultério, a mentira para Deus é a mesma coisa. Uma mentirinha, uma mentirona, para Deus não tem tamanho de mentira. Tudo é pecado. Até você atender ou passar o celular para alguém atender e falar, diga que eu não estou, e isso também é uma mentira, e isso também é algo que vai ser cobrado diante de Deus. Nós, como servos de Deus, jamais devemos compactuar com essa visão distorcida, implantada pelo diabo, que algumas mentiras são éticas, algumas mentiras são necessárias e outras, na verdade, você pode evitar. A grande verdade é que a palavra de Deus é absoluta. Tudo que é mentira é, na verdade, do diabo. Tudo que é mentira não tem parte com Deus. A nossa palavra tem que ser sempre verdadeira. O nosso falar tem que ser sempre sim, sim, não, não. E tudo que passar disso é procedência do maligno. Essa condição se aplica em todos os aspectos da vida, seja na vida profissional, pessoal, espiritual, trabalhista ou religiosa. Em todas as áreas da sua vida você vai ter que aplicar esse princípio. Há um conceito errôneo que a mentira tem tamanho. Não, na verdade o que tem tamanho é a consequência da mentira. O povo de Deus, seja qual for o tamanho, mentira constitui-se pecado.
Então, na verdade, se é pecado, é passivo, portanto, de condenação. As advertências deixadas por Deus na Bíblia quanto a esse pecado são claríssimas, portanto, é injustificável o seu uso. Vamos lá para alguns textos para você poder observar isso. Salmo 34, 13. Salmo 34, 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guarda a tua língua do mal, guarda os teus lábios de falarem enganosamente. Salmo 52, 3. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Provérbios 14, 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. João capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Efésios capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentir para si mesmo é doentio, né? Se torna uma coisa, um problema psicossomático, um problema psíquico aí, mentir para si mesmo, né? E aí deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. 1 de Pedro 3, 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Falar engano é mentira, né? Então, refreie a sua língua do mal e refreie os seus lábios de falarem engano. 1 João, capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, a vontade de Deus para a sua vida é que você venha desfazer as obras do diabo, assim como Jesus também se manifestou para desfazer, você também tem que fazer da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é sempre o nosso referencial, é sempre o nosso modelo, é sempre Ele que está diante de nós, como regra de fé e prática referencial das nossas vidas. Outro grande pecado da boca, grande pecado da língua é o falar vaidades, ou seja, vangloriar de si mesmo, né? É aquele que se ensoberbece. E a soberba foi a ruína de Lúcifer, e a soberba precede a ruína, né? Sempre aquele que exalta-se a si mesmo, aquele que fala sobre si mesmo de uma maneira vaidosa, né? Não fala nada de ruim, ele fica muitas vezes apenas contando vantagem e se acha a pessoa mais certa, mais correta, a pessoa única aí que faz do jeito correto, do jeito certo, e então ele se vangloria, ele fala de vaidades. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Estão sem entendimento os que louvam-se a si mesmos. Tiago, capítulo 3, verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Lucas, capítulo 10, versículos 9 a 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos 9 a 13. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós.
E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinzas, se teriam arrependido. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós expressamos acerca de todas as coisas. Quantas pessoas que começam um ministério tremendo, 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 e de repente deixam entrar a soberba, deixam entrar a vaidade, e logo você vê que ele cai em ruína. Por quê? Porque a soberba precede a ruína. Provérbios capítulo 16, verso 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, devemos tomar muito cuidado sobre o que falamos de nós mesmos, assim também como devemos manter um coração humilde. Um coração humilde. E saber como receber o elogio, né? Elogio é algo saudável, é algo bom. Elogio é algo benéfico, é algo motivador. O problema não está em receber o elogio, mas o problema está com o que fazemos com o elogio que recebemos. Temos que tomar muito cuidado entre elogio e bajulação. A bajulação é querer enaltecer. A bajulação muitas vezes é falsidade contra alguém, é falar além do que a pessoa é para tentar conquistar a pessoa ou para tentar se beneficiar da pessoa de alguma forma, né? Não podemos deixar nada nos atrapalhar, temos que tomar muito cuidado com as artimanhas de Satanás e temos que saber que Deus deseja, Deus permite que você possa viver a fama, mas a glória você tem que atribuir a Ele. Então Ele sempre tem que levar a glória de todas as coisas, então a importância de nós entendermos que Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é dono de todas as coisas, então nós temos que entregar a Ele, reverenciá-lo de todas as formas. E tomar muito cuidado ao receber qualquer elogio. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, 10, 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E melhor do que ser louvado pelos homens é ser louvado por Deus, né? Assim como ele disse a Satanás: tu vistes meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente. Gente, foi próprio Deus que falou isso acerca de Jó. Então, não é aprovado aquele a quem a si mesmo se louva. Provérbios capítulo 27, 22. Provérbios 27, 22. Aliás, Provérbios 27, 2. Louva-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Provérbios 25, 27. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Ou seja, ninguém precisa falar de si mesmo, se auto-ensoberbecer, né? Ninguém precisa se auto-vangloriar ou se auto-promover. Nós temos que entender que toda honra e toda glória pertencem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Provérbios 26, 12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Então, maior esperança há no tolo do que neste, que se vê como sábio, se vê como entendido. Provérbios capítulo 18, versos 17. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o companheiro e o examina. Então temos que tomar muito cuidado sobre o que falamos de nós mesmos. Um outro cuidado com a língua é o falar tolices, falar tolices. Quanto crente fazendo brincadeiras inconvenientes, isso também é pecado. A palavra de Deus também nos alerta contra isso. Ou seja, não é que você não pode ser feliz, não é que você não possa brincar. O cristão ele tem que ser alegre porque ele tem uma salvação eterna, uma vida eterna. Mas ele tem que tomar cuidado com brincadeiras saudáveis. Ele não pode falar coisas erradas e não pode falar na hora errada. Ele tem que saber a prudência, o momento certo de falar. Efésios capítulo 5, versos 3 e 4.
Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis istos, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Observa aqui que Paulo, na verdade, coloca chocarrices, parvoices, torpezas no mesmo nível de prostituição. O que é torpeza? Torpeza, uma palavra torpe, na verdade é um palavrão, é uma grosseria, é aquela pessoa que é manchada pela malícia, pelas maldades no falar, pelas maldades nas coisas, é aquele que suja o puro, é aquele que corrompe o que é bonito. Então nós temos que tomar muito cuidado. Parvoices, na verdade é conversa tola. Todo que é tipo de besteira, o falar besteiras, falar bobagem, idiotice, coisas fúteis, coisas vãs ou coisas que não edificam, estão enquadradas aqui em parvoices. É a pessoa que zomba dos dons do Espírito, zomba da manifestação do dom de línguas. Isso é muito sério, nós temos que tomar muito cuidado acerca da forma como falamos e expressamos. E também chocarrices. Chocarrices são gracejos, zombarias, são atrevimento ou uma brincadeira de mau gosto. Então temos que tomar muito cuidado com os pecados da língua, com os pecados da fala. Provérbios capítulo 26, versos 18 e 19 nos diz assim: como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira, fiz isso por brincadeira. Então temos que tomar muito cuidado com que tipo de palavra tem saído dos nossos lábios. Contar piadas fora de hora, contar piadas maliciosas ou muitas vezes o bullying, né? Isso daí, na verdade, são situações que Deus reprova. Piadas que discriminam as pessoas ou evidenciam as fraquezas da pessoa, ou muitas vezes fala da raça ou do local onde ela nasceu, isso aí é um sério problema que nós temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos ter uma linguagem sã, uma linguagem sadia. E existe uma linguagem não verbal que, na verdade, fala mais alto do que a tua palavra. E nós temos que entender que o nosso exemplo fala mais do que tudo. Então tome cuidado, seja prudente, não entre por caminhos tolos que depois você vai pagar um preço alto. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então Paulo está instruindo a Tito acerca do comportamento do cristão, da questão de ser nécio, da questão de ser prudente, da questão de aprender a falar somente o necessário. É melhor ouvir do que falar. Provérbios capítulo 17, versículo 28. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então a importância de fechar a boca e falar no momento certo, na hora certa, e aprender a se calar também diante dos comentários e das
brincadeiras tolas. Tiago vai falar em Tiago capítulo 1, versículo 19, sobre a prática da palavra de Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Tiago 1, de 19 a 24, nos mostra aí essa tremenda verdade, que é uma característica natural da primeira infância, da meninice, da criança e também espiritualmente dizendo. Outro comportamento da meninice é a competitividade. Toda criança na fase da meninice, ela é muito competitiva, ela luta por conquista, por competição, por premiação, pessoas que querem passar à frente dos outros. No corpo de Cristo não precisa ter concorrência. Quem age assim nunca tem a visão do reino, não tem a visão do corpo e muito menos uma visão de unidade. São pessoas que querem passar à frente das outras, são pessoas que pagam qualquer coisa para se promover, ou seja, puxam tapete, querem mostrar para os outros que ela fez, querem sempre chegar primeiro, porque ele é ainda um menino espiritualmente dizendo. Não entendem que não precisa de concorrência, porque cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Deus tem um plano específico para cada um e nós não precisamos competir com ninguém e não precisamos invejar a posição de ninguém. Aquilo que é teu, aquilo que Deus designou para você, vai acontecer no kairós de Deus. O inferno, queira ou não queira, o diabo se levante ou não, vai acontecer o que Deus estabeleceu na tua vida e na tua história. Deveríamos ficar contentes por ver o fluir de Deus na vida de uma outra pessoa, porque somos um corpo de Cristo. E à medida que vemos a pessoa sendo usada, na verdade nós temos que nos alegrar por ela estar sendo usada pelo Deus Todo-Poderoso. É fácil falar, a vitória do meu irmão é a minha também, mas quando estamos passando pela luta e pelo vale, começamos a ver todo mundo tendo vitória, quando vivemos isso, é aí que nós temos que mostrar na prática que realmente a vitória do teu irmão é a tua, não só da boca para fora. Ou seja, as nossas atitudes, elas têm que condizer com as nossas palavras. As nossas atitudes têm que condizer com aquilo que falamos. Ou dizemos só para aparentar que somos espirituais, dizemos só para aparentar que somos maduros diante dos outros, e a hora que a situação acontece, demonstra tanta imaturidade. Então fica aqui uma pergunta, né? Como está o seu coração? Pessoas que competem são pessoas que vão gerar muitos problemas na alma. Você não precisa disputar poder, competir poder, ou título, ou cargo dentro da casa do Senhor. Para ser o maior, tem que ser servo. Para ser o maior, tem que ser o menor. Nós temos que aprender a servir, e aquele que não serve para servir, não serve. Não serve para ser servo. Eu tenho que servir e não querer tirar vantagem em tudo. A igreja precisa aprender, precisa descobrir o potencial da unidade, né? Olha o conceito que foi demonstrado na Torre de Babel. Eles se uniram para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o próprio Deus desce para dizer ali, se não colocarmos confusão e separação ou diferença de idioma, eles vão conseguir sim fazer algo contra aquilo que Deus estabeleceu. Então a unidade, ela tem um poder incrível e até para fazer o mal. Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus desce para colocar separação entre eles, porque se eles estivessem unidos, nem Deus poderia ir contra eles, porque eles estavam uma só língua, um só propósito, uma unidade. Então o próprio Deus desce para colocar confusão na língua deles, para que eles pudessem então cumprir o propósito e o projeto de Deus e se espalhar pela terra. Tem muitas pessoas que entram em uma comunidade pensando, mas o que eu vou me beneficiar daqui, né? O que a igreja tem a me oferecer? Que proveito eu tenho a tirar daqui
para benefício próprio. Isso é totalmente errado. Por quê? Nós entramos na igreja, temos que entrar com a mentalidade: o que eu posso servir, o que eu posso doar de mim para o Senhor, o que eu posso ser útil. Eu quero vir à casa do Senhor para entregar meu culto, para prestar o meu louvor, para prestar a minha adoração. Essa é uma mentalidade de maturidade. Quem sempre quer mostrar o que é, na verdade, está com um probleminha de meninice, está com um probleminha aí de infantilidade e precisa crescer. Marcos capítulo 9, versos 33 a 37. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Será o derradeiro de todos e o servo de todos. Eles vinham discutindo isso pelo caminho e Jesus percebeu, Jesus sentiu, Jesus observou. Aí na hora que eles chegaram, Jesus questiona. Olha só o versículo 36. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então a importância de nós aprendermos a ser servos, a importância de nós aprendermos a disponibilizar nossa vida para o reino de Deus, servindo a Deus sobre todas as coisas. Mateus capítulo 26, de 31 a 35. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram o mesmo. Estava todo mundo ali exatamente com a palavra, com a boca, da boca para fora, dizendo: não, nós estamos contigo, Senhor, nós nunca vamos te negar, nós vamos estar sempre contigo. E quando a noite se aproximou, que os soldados vieram, todos eles fugiram e deixaram Jesus sozinho, porque Judas o entregou, Judas o vendeu, Pedro negou 3 vezes. E onde estavam os demais discípulos quando ele foi preso, quando ele foi crucificado, né? Que triste situação. Da boca para fora eles falaram que estariam juntos, mas na hora mesmo nós não podemos ver eles ali junto com Jesus. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, nós observamos Jesus. Ele logo percebeu, sentiu que o que eles estavam conversando no caminho antes de chegar era uma disputa, era uma concorrência. E ele questiona: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? E ali então ele sabe que eles estavam competindo posições, competindo aí quem deles era o maior. Claro, nunca podemos usar de falsa modéstia. Reconhecer aquilo que você faz não é vanglória. A forma como você fala o que faz pode se tornar uma ostentação ou vanglória. Mas nós temos que aprender a valorizar não só o que fazemos, mas a valorizar as pessoas boas, né? As coisas boas das pessoas, o que eu posso ajudar, como eu posso servir, ver o que o outro tem de melhor. Somos um corpo em Cristo, então temos que trabalhar em unidade com um só corpo. Jesus fez e ensinou. O que é isso? Ele foi tanto exemplo como ele praticou aquilo que ele ensinava. Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, 25 a 28.
Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho, próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, e embora fosse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele despojou da sua glória, ele abriu mão da sua glória para que pudesse vir a esse mundo para servir a humanidade. Prova disso, ele toma a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Filipenses capítulo 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então Jesus fez o que ensinou, ele não só ensinou com palavras, como foi o maior exemplo, colocou em prática. Entendendo que a exaltação vem do Senhor. Deus que te vê em secreto, é Ele quem vai te recompensar. Então, se tiver de acontecer, é Ele que vai fazer. Jesus tomou a forma de servo, Ele veio para fazer a vontade do Pai, e nós precisamos aprender a abrir mão dos nossos direitos, em certos casos, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Receber a exaltação de Deus é bem melhor do que receber a vanglória do homem. Isso é um investimento eterno. E porque Jesus abriu mão da sua glória, vamos ver o resultado. Nesse mesmo capítulo, Filipenses 2, versos 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 e 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Essa é o resultado daquele que realmente se humilha, daquele que realmente serve, daquele que cumpre a vontade de Deus da forma com que Deus quer. Por outro lado, nós observamos que o menino nunca pode desfrutar da sua herança. Ele ainda é menino, Ele não tem direito de retirar os bens que lhe foram dados como herança. Por isso que nós falamos aí nas nossas primeiras aulas que o termo para filhos no original é teknon ou huios. Teknon é aquele filho gerado, apenas gerado, mas ainda está na meninice, na primeira infância, ainda está numa fase aí de crescimento que ele não pode gerar, que ele não pode desfrutar e usar da herança. Agora, quando ele chega à estatura de varão perfeito, ele chega à estatura de huios. E huios, na verdade, é uma estatura a qual, além de ele poder gerar, ele já pode desfrutar da herança. Todos nós temos uma herança em Cristo, todos nós somos co-herdeiros com Cristo de Abraão. Então nós temos que entender que somente o filho huios, somente o filho maduro é que vai usufruir dessa herança. O teknon, embora ele tenha direito, ele ainda não pode usufruir a herança. Romanos capítulo 8, verso 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com a glória que em nós há de ser revelada. Colossenses capítulo 1, verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Para participar da herança dos santos
na luz. Nós temos que crescer para podermos usufruir da herança. Temos que chegar à estatura de varão perfeito para podermos usufruir dessa herança. Se não crescer, vai ter sempre alguém tomando conta da nossa herança para não pegarmos. Ela é nossa, mas nós não temos acesso. Ela é nossa, mas não podemos usufruir. Gálatas capítulo 4, versos 1 e 2, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, até chegar à posição de filho maduro que possa desfrutar da herança e administrar os bens que ele herdou. O pai coloca aios, professores, ensinadores, mentores, tutores, para conduzir essa criança até chegar à maturidade. E enquanto a criança não chega à maturidade, são os tutores, os mentores que vão cuidar aí dos bens dessa criança. Então nós precisamos deixar a fase da imaturidade, da meninice, e precisamos chegar à fase da varonilidade, que na verdade é a fase que Deus quer para as nossas vidas. Deus tem pressa e prazer em nos abençoar. Quanto mais cedo eu descobrir o que Deus tem para a minha vida, mais cedo eu vou desfrutar da sua herança, mais cedo eu vou usufruir da herança que Ele me deixou. Então nós temos que entender que a vida cristã ela é feita de fases, E assim como é no natural, é também no espiritual. Há características aí equivalentes do natural e do espiritual que nós podemos ver. Ou seja, o filho de Deus, ele precisa aprender a imitar a Deus. O filho de Deus, ele precisa aprender a imitar a Deus. Filipenses capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores. Outra característica, ele precisa aprender a submeter-se aos pais. Ele precisa aprender a submeter-se ao pai. Efésios capítulo 6, versos 1 e 2. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então ele precisa aprender a ser obediente. Filipenses capítulo 2, verso 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Também 1 de Pedro 1,14. Primeira epístola de Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. 1 Timóteo 1,2. 1 Timóteo 1,2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Tito capítulo 1, versículo 4. Tito 1, 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós observamos que Paulo se coloca na posição de um pai espiritual para Timóteo, para Tito e para tantos outros discípulos, ao qual eles deveriam ser obedientes para desfrutar da bênção, para desfrutar da promessa. Uma outra característica que, na verdade, a maturidade desperta, a maturidade tem que ter, na verdade, ele precisa do encorajamento do pai. Paulo sempre encorajou Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 e 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ainda em 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 2 Timóteo 1, 6 e 7.
Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, nós observamos Paulo sempre incentivando, Paulo sempre encorajando a vida de Timóteo como um pai. Por outro lado, também o filho maduro ele precisa dos cuidados do pai, não só do encorajamento, mas também dos cuidados do pai. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 14 a 16. Não vos prendais a um jugo desigual para com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, todo filho maduro precisa dos cuidados do pai. Também ele precisa e ele está sobre tutores e curadores. 1 Timóteo 4,13. 4,13. Persiste em ler, em exortar e em ensinar até que eu vá. Ele recebe a autoridade e a responsabilidade do pai. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. 4:5. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso nós vemos também em Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Verso 49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então ele, na verdade, sabia, exercer a autoridade que ele estava recebendo e a responsabilidade que ele estava recebendo. Por outro lado, todo filho precisa de correção. Marcos capítulo 8, verso 32. Marcos 8, 32. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Por quê? Porque, na verdade, nós observamos Pedro imaturo, Pedro infantil, Pedro numa fase da meninice, sendo levado a essa posição de maturidade, precisava passar pela correção. Nem sempre, nessa fase da infância, da meninice, se demonstra a semelhança de Jesus. Nem sempre ele tem as atitudes maduras. Gálatas capítulo 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo está dizendo que é um desenvolvimento, é um processo para chegar a essa estatura. Por quê? Porque ele ainda não é totalmente maduro, ainda tem o ego, o orgulho, muitas vezes vai se sentir desencorajado e vai precisar ser encorajado para poder ser levado à estatura de varão e varoa perfeita. Nós vamos ficando por aqui hoje, na nossa aula de hoje, encerrando essa parte, mas na próxima aula estaremos falando sobre as características da varonilidade, que é o que Deus deseja de você, a expectativa de Deus para você. Entre nas nossas plataformas e adquira todas as matérias de teologia, estude, leia, medite na palavra de Deus, procure apresentar-te a ti mesmo aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deus te abençoe, valeu demais ter você até aqui conosco e que essa matéria, essa lição possa te despertar a vontade de crescer e chegar à varonilidade para a honra e glória do Senhor. Até a próxima!